TVC, a TV do Correio da Manhã. Os estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. Hoje daremos destaque à imunização contra a Covid-19. Cidades do Rio de Janeiro já sentem o aumento dos combustíveis após o anúncio da Petrobras que reajustou os valores da gasolina e do diesel. Vacinas bivalente contra a Covid-19 e gripe vão ser disponibilizadas nos terminais rodoviários em calendários especiais em Petrópolis. O objetivo é ampliar a cobertura vacinal do município. O plenário do Senado aprovou na última quarta-feira o projeto de lei que prevê o pagamento de auxílio aluguel por até 6 meses para mulheres vítimas de violência doméstica e em situação de vulnerabilidade social e econômica. E termina no próximo dia 20, domingo, as inscrições para 25 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional aos estudantes da rede pública em Petrópolis. E a nova carteira de identidade nacional emitida pelo Detran RJ ganha uma versão digital para ser instalada até mesmo no celular. Até o momento, 112 mil cidadãos fluminenses já receberam a nova carteira. O diálogo com o objetivo de gerar reflexão e ampliar a cobertura vacinal em crianças. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. Estamos ao vivo pelas nossas redes sociais e a gente vai começar esta edição do Correio Petropolitano Debate com a nossa entrevista. Nós vamos conversar com o Cristiano Boccolini, ele que é coordenador do Observatório da Infância da Fundação Oswaldo Cruz, para falar sobre o boletim da vacinação infantil, que mostrou que apenas 11,4% das crianças entre 6 meses e 5 anos tomaram pelo menos 2 doses da vacina contra a Covid-19. O Cristiano vai aparecer aqui no nosso telão para conversar com a gente e trazer um pouco sobre esse cenário. Uma boa tarde para você, Cristiano. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Correio Petropolitano Debate. Muito boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Cristiano, a gente acabou de falar sobre os dados aqui, né? 11,4% aí das crianças entre 6 meses e 5 anos receberam pelo menos 2 doses da vacina. Esse é um cenário preocupante? Sim, muito preocupante. Por muito tempo foi veiculado, né, que a Covid ela não se manifesta de uma forma grave entre as crianças, né? A gente já ouviu recorrentes vezes falando que a molecada não adoece de Covid, enquanto que isso não é verdade. Nos 2 primeiros anos da pandemia foram 2 mortes de crianças com menos de 5 anos por dia. E só agora em 2023, 80 crianças menores de 5 anos já morreram por causa da doença. E fora as hospitalizações, que já passam de 2.000 hospitalizações dessa faixa etária. Então, sim, a Covid ainda é uma doença que afeta a população brasileira. As crianças, elas estão suscetíveis de desenvolver a forma grave dessa doença, desde a hospitalização ou até a morte, infelizmente. E até hoje, a vacina é a melhor forma de prevenir a Covid e de prevenir a manifestação das suas formas mais graves. Cristiano, como que esse levantamento foi realizado? Nós utilizamos os dados dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde, né, os boletins epidemiológicos especiais da Covid-19, e também do site do Ministério da Saúde, chamado Vacinômetro, onde a gente consegue acompanhar, né, o número de doses aplicadas por faixa etária e por estado e regiões, por exemplo. A gente acompanhando esse cenário, como você já comentou, Cristiano, tanto quanto preocupante aqui no nosso país, tem aí uma média, né, de 11,4% dessas crianças. Existe algum estado, por exemplo,
que teve um índice muito pequeno dessa cobertura vacinal, e também qual que seria o estado aí que de alguma forma aplicou mais doses nesse público infantil? A primeira etapa do boletim é para dar um relatório a nível nacional, né? E agora a gente está fazendo análise por estados, ainda não concluímos tudo. É essa fase de levantamento. É um estudo conjunto da Fiocruz aí com a Unifase, né, de Petrópolis. E em breve a gente vai ter esse cenário nacional, não só da vacinação contra a Covid-19, mas também de todas as outras coberturas vacinais para essa faixa etária de crianças. Perfeitamente, Cristiano. A gente vê, com esse cenário, com esse boletim que foi apontado, né, esse número muito preocupante, né, uma baixa adesão das crianças aí com a Covid-19, né, com a imunização contra a Covid-19, mas a gente já trouxe até aqui no Correio Petropolitano Debate, nós conversamos na época com a Patrícia Boccolini, que também é coordenadora do Observa Infância, e falamos também sobre a cobertura vacinal, por exemplo, contra a poliomielite, né, e contra outras patologias, que também se mantêm abaixo do ideal aqui no nosso país. Qual que hoje é a porcentagem adequada para a imunização dessas crianças até os 5 anos e o porquê que hoje o Brasil não consegue mais atingir essa cobertura ideal? O que de alguma forma poderia implicar e dificultar essa cobertura? Ótima pergunta. Idealmente, as vacinas, as coberturas vacinais deveriam estar girando em torno de 90% a 95%. 95% a maioria das vacinas deve se alcançar esse percentual de cobertura vacinal, porque a vacinação é um pacto coletivo, né? Quando você vacina uma criança, você vai estar protegendo não só essa criança, mas também a família no entorno e todas as outras crianças. Então, quanto mais crianças vacinadas, maior é a proteção, não só individual, mas coletiva também. Então, esse é o primeiro ponto, né? E a gente está muito aquém da cobertura vacinal contra a Covid e as outras coberturas vacinais, como a professora Patrícia, aí da Unifase, coordenadora do Observa Infância também, já pontuou que existe um declínio dessas coberturas vacinais de todas as vacinas, de todos os imunizantes, né, no Brasil. E a gente está falando aí, então, de um problema que já vem de pelo menos uma década atrás, né, onde existe, primeiro, uma falsa sensação de segurança, né? As pessoas acham que as suas crianças não vão adoecer ou morrer por causa de poliomielite, sarampo, coqueluche, difteria, tétano, hepatites e outras meningites, por exemplo. E aí a gente chegou num nível tão bom de cobertura vacinal que essas doenças ou foram erradicadas ou foram assim, praticamente eliminadas do nosso país. Então você não vê mais as crianças adoecendo da mesma taxa que adoeciam há 30, 40 anos atrás. Então essa falsa sensação de segurança é um primeiro fator. Um segundo fator que tem ganhado força nos últimos anos, especialmente porque a gente teve pessoas importantes aí, né, no nosso país, o ex-presidente, inclusive, falando contra a eficácia e a segurança das vacinas, colocando em questionamento a segurança e a eficácia. Não tem problema nenhum questionar a segurança e a eficácia, mas os dados que são apresentados, né, por estudos independentes e estudos dos próprios laboratórios e validados por órgãos importantes como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária no Brasil, sociedades de pediatria no Brasil e no mundo inteiro, o CDC americano, Organização Mundial de Saúde, mostram que essas vacinas são seguras. Então, o segundo ponto, eu falei da falsa sensação de segurança, e o segundo ponto é a desinformação, que tem ganhado cada vez mais importância na nossa sociedade, infelizmente, por meio das redes sociais, que colocam em questionamento a segurança e eficácia das vacinas. E terceiro ponto é uma necessidade de reorganização da atenção primária de saúde. Como eu vi aí na chamada, né, abrir novos postos de vacinação, como em rodoviários, como é o exemplo aí de Petrópolis, um excelente exemplo, abrir postos de saúde aos sábados e, eventualmente, fim de semana, estender o horário de vacinação para além do horário de trabalho, né, porque muitos pais responsáveis
sai do seu emprego às 5 horas da tarde, teria que pegar uma condução para chegar em casa, para pegar a criança, para levar para o posto de vacinação, o que dificulta muitas vezes isso. Então, assim, o terceiro ponto é que a gente precisa, e a gente tem bons exemplos disso, Petrópolis é um bom exemplo, de reorganizar o sistema de atenção básica para que essas crianças possam ser atendidas em horários alternativos e até mesmo em locais alternativos. Com certeza, Cristiano. Infelizmente a gente vê, né, entre essas questões, entre esses fatores aí, questões políticas, né, principalmente durante o período, né, mais delicado da pandemia, interferindo nessa cobertura vacinal, e isso se estende até hoje. Quando a gente pega não só os dados das crianças, a gente consegue ver também que ao longo das doses, né, a partir do primeiro ciclo vacinal de primeira e segunda dose, até mesmo os adultos têm deixado de tomar as doses de reforço, como terceira dose, a quarta dose, até mesmo a vacina bivalente, que também foi disponibilizada já, né, nesse período mais, vamos dizer, mais calmo da pandemia, de menos casos, né, da população com pelo menos já uma ou duas doses aplicadas, e a gente vê esse cenário, né, político interferindo ainda hoje na cobertura vacinal no nosso país. Cristiano, eu queria fazer a seguinte pergunta. Hoje, então, até para a gente poder esclarecer para a população, quais doses estão sendo disponibilizadas aqui no nosso país para imunizar essas crianças? A gente tem, felizmente, 2 laboratórios que disponibilizam doses, e o Ministério da Saúde para as crianças de 6 meses até 3 anos. Ela disponibiliza a Pfizer pediátrica, que são 3 doses, né, para completar o esquema vacinal básico. E crianças de 3 e 4 anos, existe a Coronavac, em que são aplicadas 2 doses com intervalo aí de 1 mês, se eu não me engano. A gente pode depois perguntar nos postos de saúde para completar o esquema vacinal. Então, são esses 2 imunizantes que temos disponíveis hoje para o público em geral. Uhum. Tá? E isso, para a gente, dá essa amplitude, né, de poder vacinar as crianças. E, como você disse, infelizmente, interferências políticas que muitas vezes atrasaram a compra de vacinas e que optaram por não fazer campanhas de vacinação, né? E felizmente boa parte desse cenário está sendo revertido. A gente tem aí, hoje mesmo já teve uma campanha interessantíssima do Zé Gotinha com a Xuxa, né, incentivando as crianças a vacinar. Então a gente precisa disso, precisa de exemplos positivos, precisa dos meios de comunicação como aí esse que a gente está conversando hoje, falando da importância dessas famílias, das crianças serem vacinadas. Eu queria tocar num outro ponto também importante, Cristiano. Você já trouxe ele até aqui no início do nosso bate-papo, que seria o seguinte: para você que está em casa nos acompanhando, é importante ressaltar que a pandemia acabou. Isso, felizmente. No entanto, o vírus não deixou de existir. Ele continua circulando entre as cidades, entre os estados, entre os países. E a partir do momento que uma criança, por exemplo, ou até mesmo um adulto, que a gente sabe que ainda há pessoas que não tomaram a vacina, não recebem esse imunizante, né, Cristiano? Elas ainda estão e muito suscetíveis ali a terem os casos graves da doença. É importante a gente enfatizar isso. A pandemia acabou, tudo bem, mas o vírus continua circulando. Perfeito. Se permite uma questão assim, que foi decretado pela OMS e o próprio Ministério da Saúde o fim da emergência sanitária da Covid-19. Ou seja, aqueles esforços insanos, né, e louváveis de se conseguir vacina, de se produzir vacinas, foi vencido em boa parte, pelo menos na maior parte dos países. E aí a gente conseguiu que a Covid hoje não seja considerada mais uma emergência sanitária. Mas como você muito bem posicionou, o vírus ainda continua circulando, a gente ainda tem uma pandemia global, a gente tem agora uma nova variante detectada, né, a BA6, que tem características diferentes, que podem burlar, inclusive, os esquemas vacinais tradicionais, né, com 2 doses ou 3 doses. Por isso que hoje é importantíssimo a população, quando estiver disponível, se vacinar com a vacina bivalente,
né? Porque essa vacina, além de reforçar o sistema imunológico, elas já são desenhadas para combater essas novas cepas que estão circulando, que surgiram como a Omicron e agora a BA6. Cristiano, eu queria que você trouxesse para a gente também uma visão, você como pesquisador e que, né, atua já há muitos anos na área, que tem justamente, né, esse olhar mais crítico em relação principalmente às crianças por conta do Observa Infância. Como que você vê hoje as atitudes também do atual governo? É claro que a gente já abordou a questão da política aqui, mas também voltada justamente para essa questão da imunização aqui no nosso país. Perfeito. Então, dois pontos cruciais que estão sendo abordados hoje pelo Ministério da Saúde, né? O primeiro é o de comunicação, de resgatar a essência das campanhas de comunicação, de promoção da vacinação, né? Que são essas campanhas que trazem mensagens de alegria, de motivação, de que é importante, personagens importantes para a gente, como a Xuxa, o resgate do Zé Gotinha. O Zé Gotinha agora tem até uma página no Instagram. Enfim, a gente ter esse movimento, né, de resgatar essa questão da comunicação e da comunicação positiva, né, incentivando a vacinação. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é uma reorganização da atenção primária em saúde, das unidades de saúde, que já tem tradicionalmente mantido aí a sua estrutura, mas vamos dizer assim, melhorar e ter pontos que possam, vamos dizer, melhorar a acessibilidade e garantir a oportunidade de vacinação. Por exemplo, se a criança vai vacinar vai vacinar usando a vacina polivalente, está na época lá da pentavalente, está na época da caderneta dela de vacinar. Aproveitar esse momento para também verificar se a vacina contra a Covid está em dia e aí incentivar os pais a vacinarem, ampliar os horários de vacinação quando possível, né? Fazer campanhas específicas, incentivando aí no final de semana, na praça, ali na Praça Liberdade, por exemplo, em Petrópolis, ou como se disse, na rodoviária. Uhum. Então isso é muito importante, né? Que a gente tenha, e é isso que o governo atual tem feito, né, que é resgatar essas campanhas de vacinação e ajudar as unidades de saúde a se reorganizarem, pensarem estrategicamente como que elas podem melhorar o alcance, né, e a acessibilidade dessas crianças às vacinas do calendário e a vacina contra a Covid-19. Cristiano, nesse levantamento que foi realizado, como você comentou, ele é preliminar, né? Os dados ainda relacionados aos estados, né, de forma mais regionalizada, ainda vão ser realizados, mas existe, por exemplo, uma faixa etária ali, ou uma porcentagem em relação às vacinas já aplicadas e também em determinado público? Perfeito. A gente teve cerca de 30% das crianças receberam alguma dose da vacina, mas só 11% completaram o esquema vacinal. Ou seja, a gente já tem uma parcela grande da população infantil que foi levada para ser vacinada, mas que não buscou completar o esquema vacinal. Então, isso é o primeiro dado que chama muita atenção. O segundo dado que chama muita atenção é que a população mais suscetível às formas graves da Covid é a população com menos de 2 anos de idade, especialmente crianças com menos de 1 ano de idade. E nessa população, menos de 3% delas completaram o esquema vacinal com as 3 doses da Pfizer. Então, isso é grave, né? A gente talvez precise de uma campanha direcionada aos pais e responsáveis em levarem essas crianças para os postos de saúde, para aquelas que não completar o esquema vacinal, e as que não iniciaram ainda, que iniciam o esquema vacinal. E como você bem comentou, né, Cristiano, ainda também no início dessa nossa entrevista, 80 crianças já foram vítimas da Covid-19 neste ano. Pode parecer um número pequeno, digamos assim, né, pelo que o país já passou, mas pela quantidade de doses que nós temos hoje no país, pela quantidade de farmacêuticos que distribuem essa vacina aqui no Brasil. Esse é um número que, ainda em 2023, se torna muito alarmante quando a gente olha esse cenário, né? Ainda mais acompanhando ali as hospitalizações.
Exatamente, é inaceitável hoje que a gente tenha uma morte sequer de criança por causa de Covid, né? Tendo todas as vacinas disponíveis para a faixa etária, especialmente a partir de 6 meses, né? E quando a gente para pensar, por exemplo, se uma criança morre de meningite, fecha-se uma escola, a cidade toda se mobiliza, começa a se fazer toda uma mobilização em torno daquele caso, daquela morte. Isso vira notícia nacional, né? Sendo que as mortes por meningite são muito mais raras do que as mortes por Covid hoje em dia, né? Então, assim, só para a gente entender que toda morte nessa faixa etária é considerada absolutamente, radicalmente inaceitável, né? Porque existe vacina, existe prevenção. Então a gente não pode perder as nossas criancinhas brasileiras para uma doença que hoje tem prevenção por meio de vacina, né? E então eu acho que é uma mensagem muito importante que você abordou, assim, que o número pode parecer pequeno. O que é 80? Mas você não é o pai de uma criança você não é a mãe, o pai, o familiar de uma criança que faleceu por causa de Covid, né? Porque se fosse, com certeza, esse número seria tão absoluto e inaceitável que causaria revolta em qualquer um. Com certeza. E vale ressaltar, né, Cristiano, a gente quando fala 80, a gente está falando de vidas, né, de bebês, de crianças que teriam aí uma vida inteira pela frente e como a gente também já comentou, né, perder um parente é muito difícil. Para pais e mães é uma situação ainda mais complicada, principalmente quando a gente já tem algumas formas de combate à doença. Cristiano, você falou sobre essa segunda etapa em relação a esse levantamento. Existe uma expectativa para esses estudos? Eles já estão sendo realizados e talvez até mesmo para publicação? Então, felizmente, até mesmo sob a liderança aí da professora Patrícia Boccolini, nós já publicamos um levantamento de toda a cobertura vacinal no Brasil nos últimos 26 anos. Foi publicado num periódico da revista Nature, em uma dos ramos dela, que se chama Science Data, Scientific Data, e a nossa expectativa é de termos esses números atualizados aí até o final desse mês, no máximo, já divulgando inicialmente para a imprensa e depois publicando eles nos meios acadêmicos tradicionais, como a gente já teve a felicidade aí de publicar os dados de cobertura vacinal geral, né, para a população infantil. Uhum. Cristiano, alguma outra informação importante que talvez a gente não tenha ressaltado, que você gostaria de apontar aqui e deixar para a população? Sim, a gente hoje em dia está com uma nova cepa de vírus circulante da Covid-19, como eu disse, a BA6. A gente ainda não entende muito bem em termos de transmissibilidade, de alcance, mas já está atingindo alguns países. Então é um sinal de alerta aí para que a doença ela não acabou. Ela está recrudescendo. Você já tem alguns movimentos aí de instituições, principalmente instituições públicas, já pedindo novamente o uso de máscaras em ambientes fechados, né, Sim. com mais de uma pessoa. E isso mostra pra gente que assim, a gente não pode baixar a guarda, tem que continuar vacinando, tem que incentivar a vacinação das nossas crianças, tem que nós mesmos adultos, né, buscar aí quem ainda não completou a dose de reforço com a vacinação bivalente, que se vacinem, porque protegendo a si, a gente protege aos nossos familiares, a gente protege as nossas crianças e protege toda a sociedade. Com certeza. Aproveitando esse gancho seu, Cristiano, deixo até o recado para a população. A responsabilidade, né, da imunização, ela é de todos nós. Nosso, da imprensa, na divulgação, dos pesquisadores em fazer esse levantamento dos dados, entender como que funciona, né, as novas variantes, né, a produção das vacinas, do governo federal, estadual e municipal para a transferência dessas vacinas, desses imunizantes, né, na compra deles, inclusive, nessa articulação com as farmacêuticas.
mas também de você que está em casa, de se disponibilizar, ir num posto de saúde, numa unidade básica de saúde, para receber esse imunizante. Levar esse exemplo também para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos. É responsabilidade também das empresas de incentivar essa imunização, realizar que fosse, por exemplo, uma parceria, um convênio com a prefeitura, com um posto de saúde perto dessa empresa onde ela fica, para levar de alguma forma esses profissionais para se imunizar, ou uma campanha itinerante, por exemplo, dentro das localidades, nos bairros. Ou seja, são ações que ainda podem ser adotadas para mudar esse cenário aqui no nosso país. Cristiano, eu queria muito agradecer a sua presença mais uma vez aqui no Correio Petropolitano Debate, e é claro que o espaço está aberto para novas atualizações sobre o boletim e outros estudos também realizados pelo Observa Infância. Eu que agradeço, uma boa tarde para ti, uma boa tarde para todos os ouvintes e assistentes aí dessa transmissão, e fica esse alerta mesmo, muito bem colocado. A gente tem que ser criativo e tem que ser responsável, né? Porque a vacinação não só te protege, mas protege também toda a sociedade. Um grande abraço. Muito obrigado, Cristiano. Um abraço para você, um bom dia. Bom dia. Então, tá aí para você que nos acompanha, Cristiano Boccolini, coordenador do Observa Infância da Fundação Oswaldo Cruz, trazendo aqui essa atualização sobre o boletim aí, que apontou que apenas 11,4% das crianças entre 6 meses e 5 anos receberam o ciclo vacinal completo da vacina contra a Covid-19. A gente vai fazer um rápido intervalo, na volta tem muita notícia, informação para você, e a gente ainda vai continuar falando sobre vacinação também aqui em Petrópolis. Correio Petropolitano Debate faz um rápido intervalo e a gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha. Em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava.
Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta. A gente inicia agora o nosso bloco de notícias. E sempre lembrando que você pode participar aqui com a gente, mandando o seu recado, a sua mensagem, pelas nossas redes sociais, em TVC, Correio da Manhã, no Facebook e também no nosso YouTube, onde a transmissão também é ao vivo. No nosso site tvc16.com você também confere a nossa programação e pode também acompanhar tudo sobre a nossa área de cobertura. Muito obrigado para você que é de Partido Alferes, de Três Rios, de Paraíba do Sul, de Teresópolis e de Nova Friburgo, que também acompanha a TVC e deixa a nossa programação entrar aí na sua casa. Vale ressaltar nossos Instagrams, TVC Correio da Manhã e Correio Petropolitano. Não deixe de nos seguir também para você ter acesso lá ao nosso noticiário e tudo que acontece aqui na nossa programação. Vamos trazer então o destaque em relação às notícias e a gente começa com uma não tão boa, porque a aba de transparência do site da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, está desatualizada. Em meio aos problemas relacionados ao transporte e trânsito da cidade, a população não consegue encontrar informações importantes no site, como os dados do funcionamento do pátio de apreensões no Morém. A última atualização da aba, em que traz relatórios do funcionamento do pátio do Morém, é de julho de 2021, ou seja, mais de 2 anos atrás. O documento, naquela ocasião, traz informações sobre a arrecadação do local e dos dados de veículos apreendidos por estacionamento irregular ou em blitz da Polícia Militar. A companhia está sem contrato para reboque. A licitação, que previa a contratação de uma nova empresa, foi revogada pelo diretor-presidente da CPTrans, Tiago Damasceno, no dia 23 de junho. Enquanto isso, somam-se reclamações relacionadas ao estacionamento irregular. As empresas de ônibus informam todos os dias ao menos 2 linhas impactadas pelos problemas. Ontem, por exemplo, um carro estacionado no meio da rua atrapalhou as viagens da linha 468, Osvério Vilaça, na região do Alto da Serra. O coletivo ficou 1 hora presa no bairro e perdeu 2 viagens. Outro problema é em relação ao próprio transporte público. Na terça-feira, um ônibus da aviação Petroita apresentou falha mecânica na estrada da Rua do Santos Dumont, no centro. O problema fez com que o trânsito do entorno fosse prejudicado e as quebras são problemas recorrentes. Na estrada da Fazenda Inglesa, outro problema de trânsito também já é comum aos moradores. Um caminhão ficou agarrado na curva do cotovelo e causou bloqueio da via. As linhas de ônibus que atendem a região também precisaram ser desviadas pelo Bingen. Procurada, a CPTrans não respondeu até o fechamento desta edição. Inclusive, hoje mesmo, eu vindo aqui para
trabalho, acompanhei outro ônibus da Petroita. Na verdade, não era nem da Petroita, né? Era um desses veículos que chegaram para auxiliar a empresa aqui na cidade após o incêndio, que inclusive completa 100 dias hoje, viu? São 100 dias desde o incêndio realizado na garagem da Petroita da Cascatinha, na madrugada de maio, e que até hoje não tem, inclusive, né, ali o veredito, digamos assim, de como que foi feita, de como começou o incêndio. Vale ressaltar, esse ônibus que eu comentei que estava quebrado, estava logo depois ali da curva na UPA aqui do centro da cidade, que ainda passa por intervenções, que também já teve essas obras aí adiadas, né? A entrega da UPA adiada, porque atrasaram também algumas questões aí em relação à UPA. E também hoje o próprio Cetranspetro divulgou nas redes sociais, aqui mesmo, próximo ao centro da cidade, né, naquele estacionamento que fica ao lado do terminal rodoviário, né, pela parte de fora, diversos veículos ali, particulares e também em relação até mesmo a produtos, né, orgânicos da região, praticamente parados no ponto de ônibus. O veículo, né, o ônibus da no caso da Cascatinha, teve que ficar parado no meio da rua, porque não conseguia fazer o estacionamento de forma adequada. Estacionamento irregular também é um grande problema aqui, e a gente tem que continuar acompanhando para saber se alguma medida vai ser adotada pela CPTrans para de alguma forma minimizar essa situação, assim como a questão dos atrasos e quebras de ônibus. Olha só, o preço de venda dos combustíveis da Petrobras para as distribuidoras aumentou na tarde da última terça-feira. A gasolina subiu 41 centavos por litro, passando de R$ 2,90 para R$ 2,93, isso para as distribuidoras. Já o óleo diesel aumentou 78 centavos por litro, caro, hein? Passando para R$ 3,80 por litro, isso para os postos de combustíveis. No ano, a variação acumulada no preço da venda da gasolina da Petrobras para as distribuidoras é de uma redução aí de 15 centavos por litro. Já para o óleo diesel, essa redução foi de 69 centavos. A companhia destacou que o valor efetivamente cobrado ao consumidor final no posto é efetuado também por outros fatores, como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro de distribuição e de revenda. Em uma pesquisa realizada pela redação aqui do Correio Petropolitano, na prática, o valor médio dos combustíveis nos municípios de Três Rios, Teresópolis, Petrópolis, Nova Friburgo aumentou em 40 centavos por litro de gasolina e de 70 centavos por litro de óleo diesel. Com o reajuste, os valores médios nas regiões passaram a ser os seguintes. Vamos trazer aqui para você. Gasolina em Nova Friburgo, a média agora de R$ 5,66 foi para R$ 6,06 por litro. Em Petrópolis, a média, que era de R$ 5,93, foi para R$ 6,33 por litro. Em Teresópolis, um pouco mais baixo, de R$ 5,23 para R$ 5,63. Já em Três Rios, um valor bem similar ao de Petrópolis, saiu de R$ 5,92 para R$ 6,32 por litro, esse da gasolina. Já em relação ao óleo diesel, em Nova Friburgo, a média subiu para R$ 5,88. Em Petrópolis, essa média subiu de R$ 5,11 para R$ 5,81. Teresópolis também continua ali com um preço mais abaixo em relação aos outros municípios, também no valor do diesel, subiu de R$ 4,86 para R$ 5,56, e Três Rios, só para a gente finalizar, de R$ 4,73 para R$ 5,43 por litro. Aumentou bastante, né? Inclusive, quem já abasteceu de terça-feira para quarta-feira já sentiu essa diferença no bolso, né? E vale ressaltar que os valores apresentados são médias e podem variar entre os postos de combustíveis, viu? Às vezes 10, 15 centavos. É preciso aí você que está nos acompanhando, se você tem o costume de pesquisar por preço, tem que conhecer as regiões para abastecer mais barato, para economizar ali um pouquinho. A vacina contra a Covid-19 e a influenza vai ser ofertada em postos de imunização volantes entre os dias 21 e 25 de agosto nos terminais rodoviários aqui de Petrópolis. A ação está sendo organizada pela Prefeitura por meio da Divisão de Imunização da Secretaria de Saúde.
em parceria com a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans. Vão ser ofertados os imunizantes contra a influenza, ou seja, contra a gripe, e também o reforço da Pfizer bivalente contra a Covid-19. Enquanto a imunização contra a influenza é recomendada para todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade, o reforço da bivalente da Pfizer é indicado para indivíduos com 18 anos ou mais, bem como aqueles que são pessoas imunossuprimidas. Ontem a nossa equipe trouxe a informação aqui no Correio Petropolitano Debate sobre as 294 unidades habitacionais que Petrópolis deve receber após a aprovação dos projetos da Secretaria de Estado de Habitação e Interesse Social. A nossa equipe conversou com a Cláudia Renata, ela que é representante do movimento União por Moradia e Aluguel Social e da Comissão de Vítimas das Tragédias. E a gente confere agora as considerações dela e também sobre o que os secretários disseram a ela, que inclusive participou dessas vistorias que foram realizadas. A Cláudia, que inclusive já até participou aqui do Correio Petropolitano Debate. Então, passando aqui para falar um pouco da notícia, né, das 294 unidades habitacionais para Petrópolis, do programa Minha Casa Minha Vida. Foram feitos há quase um mês, né? Há um mês atrás, foi feita uma visita em 5 terrenos aqui em Petrópolis, junto com a Caixa Econômica. Em 3 deles, eu mesma fui convidada, até pelo secretário de Habitação do Estado, seu Bruno Dauari, me convidou para fazer a visita do Mozela, do Benfica e do Cuiabá, que já são terrenos que estão aí prometidos para as unidades habitacionais há algum tempo. E também nesse mesmo dia foi feita a visita no Estrada da Saudade e no Caetitu. Então, assim, acredito que essas 294 sejam até dos terrenos que estão com o Estado, que a Caixa até sinalizou que gostou muito desses terrenos. Foi feita a visita, foi visto local de creche, escola, padaria, supermercado, PSF, UBS. Então a Caixa Econômica veio aqui para ver isso tudo. Então, e dessa vez os conjuntos habitacionais não vão ter muitas unidades. Então esse número está até um pouco reduzido, né, do que foi falado na época do programa Casa da Gente. Por quê? Porque agora no novo programa do Minha Casa Minha Vida, eles vão ser a favor de menos unidades e mais espalhados, mas mais próximos da onde as famílias eram de origem. Então, isso é uma coisa muito boa, porque vão ser mais terrenos espalhados, com poucas unidades, que se evita acontecer o que aconteceu no Vicente Rivete, né? E assim, quem sabe, a gente consiga terrenos próximos aos bairros, né, que foram afetados. A gente também está vendo aí uma inscrição do Minha Casa Minha Vida para Petrópolis, né? Foi lançado aí também, só que esse cadastro é para as famílias que queiram comprar, né? O faixa 1,5, 2, a gente não sabe direito o que vai estar vindo para cá, né? Que agora vai ter uma facilidade um pouco maior para compra dessas unidades habitacionais. E então é por isso que está também esse lançamento do cadastro. Mas uma coisa que a gente tem que deixar bem clara é que assim, todas as famílias que estão no aluguel social, seja do Estado, seja do município, essas famílias automaticamente já estão inscritas no programa Minha Casa Minha Vida Calamidade, né? Que são aqueles apartamentos que vão ser doados para as famílias que perderam suas casas nas tragédias socioambientais. E aí isso tem que ficar claro por quê? Porque se uma família, por exemplo, que está no aluguel social, que já tem esse cadastro, né, do aluguel social, vai fazer uma inscrição nesse cadastro do Minha Casa Minha Vida, vamos dizer assim, faixa 2, e se por acaso esse empreendimento sair antes do calamidade e a ficha dela passar e ela for chamada, ela vai ter que pagar esse apartamento, tá? E aí ela também perde o direito de ter a sua unidade habitacional no calamidade. Então são coisas assim que precisam ser explicadas, precisam ser faladas, mas eu acho que no ponto que a gente está na nossa cidade,
que até agora, um ano depois, mais de um ano, né, de tragédia, da tragédia de 2022, a gente não vê nenhum prédio subindo, a gente não vê uma unidade sendo construída. Eu acho que qualquer 100 unidades, 200 unidades, para nós é uma vitória. Então, eu, particularmente, como presidente da Comissão das Vítimas das Tragédias da região serrana do estado do Rio, como presidente da UMAS, como presidente do Movimento do Aluguel Social e Moradia de Petrópolis, eu recebo essa notícia com alegria, porque a gente precisa ver alguma coisa acontecendo em relação à moradia e habitação no nosso município, que está sendo muito pouco falado, muito pouco trabalhado isso, até com as próprias famílias, e isso não tá bom, tá? Mas eu recebo com muita alegria. Não é do jeito que a gente quer, porque a gente tem lutado muito, são quase 10 anos de luta, né? E a gente ainda tem 340 famílias das tragédias ainda de 2011, 12, 15, né, e 18, e 20, 22. Então, assim, a gente está com um quantitativo muito grande de famílias no aluguel social nesse momento. Então, aí, né, o cenário ainda é muito preocupante, como a própria Cláudia comentou. Famílias de outras tragédias que ainda dependem do aluguel social. A medida que é para ser temporária acaba se tornando permanente em alguns casos, infelizmente. A gente vai continuar acompanhando esse andamento também, essa aprovação da Caixa Econômica Federal e da União desses projetos, para, enfim, a construção e aí realmente entregar as chaves na mão da população petropolitana. A partir de agora, a população do estado do Rio de Janeiro já pode ter a carteira de identidade nacional no celular. O acesso à SIM digital é por meio do aplicativo gov.br. Com esse documento virtual, são oferecidas diversas vantagens para os cidadãos e também para o sistema de segurança pública, cidadãos, como mais praticidade, já que todos andam com o celular e podem ter ali a carteira na palma da mão a todo tempo. Recursos avançados de segurança e de criptografia para a proteção dos dados pessoais e a facilidade também na hora de apresentar o documento sem necessidade de uma fotocópia, e pode ser também, inclusive, compartilhado diretamente do app gov.br para conseguir baixar o documento digital. E para isso é preciso ter a carteira física. O Detran RJ está emitindo a nova carteira de identidade nacional desde o início do ano. Até o momento, 112 mil cidadãos fluminenses já receberam a nova carteira de identidade nacional e agora podem então baixar a versão digital do documento. Vale destacar que esse novo documento é um aplicativo oficial e que tem a mesma validade da carteira física. A SIM digital, ela também tem o CPF como único número de identificação em todo o país. É reconhecida em todo o território nacional com o objetivo de dificultar fraudes. Por enquanto, o novo documento está sendo emitido apenas para crianças e jovens de até 18 anos de idade que pedirem primeira via do RG em qualquer posto de identificação civil do Detran RJ no estado do Rio. A nova carteira tem um QR Code que permite verificar a autenticidade do documento, bem como saber se foi furtado ou extraviado. Elementos gráficos modernos também dificultam falsificações do novo modelo. E termina no próximo dia 20, ou seja, no próximo domingo, está acabando, viu? As inscrições para 125 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional aos estudantes da rede pública em Petrópolis. A Secretaria de Estado de Educação, a SEDUC e a Firjan Senai firmaram uma parceria para ofertar essas 125 vagas gratuitas nesses cursos de qualificação profissional aqui no município. Para participar, o aluno precisa ter 16 anos, estar matriculado na rede estadual de ensino e ter renda familiar mensal per capita bruta de, no máximo, 1,5 salário mínimos. Os interessados podem se inscrever até o dia 20 de agosto. O link vai aparecer na tela para você daqui a pouco. E é importante ressaltar que no momento da inscrição será necessário informar o número de matrícula ativa do colégio estadual em que o aluno estuda. As vagas são para os cursos de assistente de operações logísticas, assistente administrativo, eletricista predial, assistente de produção industrial e modelista, e que são ministrados nas unidades Firjan Senai Bingen e Centro da Moda. As turmas terão início no dia 4 de setembro, com duração entre 2 e 5 meses e de forma presencial.
sempre no contraturno escolar, o que vai possibilitar o futuro aluno que concilie os estudos entre as redes de ensino. O link continua aqui abaixo para você. Não deixa para a última hora, viu? As inscrições seguem só até domingo. Vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar sobre Levi Gasparian, porque tem questões envolvendo royalties de petróleo, mas para falar sobre essa questão, o nosso repórter Gabriel Ratti vai trazer as informações para a gente. Gabriel, uma boa tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde, Richard, boa tarde a todos de casa. É isso mesmo, a primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Três Rios vai propor ações civis públicas para impedir que as prefeituras de Levi Gasparian, Areal, Carmo, Sapucaia e Três Rios utilizem dinheiro dos royalties de petróleo e de gás xisto para custear qualquer gasto que não tenha relação com as áreas de educação e saúde. A iniciativa ela foi motivada por uma decisão que proibiu o prefeito de Levi de utilizar o dinheiro do recurso para custear o cachê de evento de artistas no Eco Levi 2023, realizado no último fim de semana. O evento, que aconteceu entre os dias 10 e 13 de agosto no Parque de Exposições do município, teve entrada gratuita e reuniu shows de grandes artistas brasileiros, como Wesley Safadão, Dilcinho, Isa e Zé Felipe. Em consulta ao portal da Transparência do município, ainda de acordo com o MP, constatou-se que os 4 shows foram contratados sem licitação e somados chegam a 1,6 milhão de reais. O município de Levi já é parte de um procedimento do Ministério que acompanha continuamente os gastos com os repasses federais. Agora, de acordo com o MPRJ, será verificado se a Prefeitura cumpriu a decisão ou não. Em caso de descumprimento, a promotoria poderá pedir uma multa e também o afastamento do prefeito do cargo. O Correio da Manhã entrou em contato com o secretário de comunicação de Levi, Ricardo Mendes, mas não houve retorno. Gastar 1.600.000 reais para shows é muito dinheiro, principalmente para uma cidade tão pequena, que é um recurso que você aplica nesse município e você consegue fazer muita coisa. É bem diferente quando você pega o cenário, por exemplo, de Petrópolis, que são mais de 300, agora não mais, né? Que são aí 280 e poucos mil habitantes, e você pega Levi Gasparian, que tem muito menos, 1.600.000 reais faz uma grande diferença. E sem licitação também é complicado, né? Você cobrar ali o preço que ele quer fica difícil. Dinheiro que podia estar sendo investido na saúde e na educação, sendo para shows. Não... Bom, pelo menos fica como um alerta e um aprendizado aí para esses municípios e que esse investimento seja feito de maneira adequada. Gabriel, obrigado pelas suas informações. Obrigado, Richard. Obrigado a todos. Em comemoração aos 17 anos da Lei Marinha da Penha, a secretária de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, em parceria com o Metro Rio, preparou uma série de ações de prevenção e combate à violência contra a mulher no sistema metroviário. Participantes do programa Empoderadas estarão nos trens do metrô e também nas estações Carioca e Centro nessa quinta-feira e também no próximo dia 30, realizando rondas nos vagões femininos. Todas as formas de violência contra mulheres, não somente a violência doméstica. Pelo 5º ano consecutivo, a gente está com essa parceria com o Metro Rio, onde também a gente vem trazer dicas de segurança para mulheres que frequentam os vagões, frequentam os ônibus e os trens no Rio de Janeiro. Muitas vezes, criminosos chegam até a ejacular nas mulheres dentro desse ambiente. E para quem não sabe, todo vagão tem um sistema de segurança que, ao ser acionado, imediatamente o maquinista para o trem e a segurança é chamada para que você consiga fazer a sua denúncia de algum tipo de violência que esteja ocorrendo dentro do vagão. Dentro de todo o vagão, eu tenho um botão de alarme de segurança aqui do lado direito e eu tenho um botão de segurança aqui do lado esquerdo. Então, se vocês estiverem sendo vítimas de importunação dentro do vagão, acionem a segurança. Você vai parar o trem e vocês chamam a segurança. Mais uma vez, infelizmente, apesar de muita da gente ter maridos maravilhosos, e não são todos os homens que são criminosos e agressivos, estupradores e importunadores, mas infelizmente a gente às vezes tem um marido maravilhoso em casa, quando pega um trem e um vagão, vem um criminoso aqui para poder tirar a sua satisfação sexual em cima de nós mulheres. E a gente precisa dar um basta nisso.
denunciem, não se calem. Né? Infelizmente o Rio de Janeiro está tendo muitos casos de tentativa de feminicídio. Então se você estiver ouvindo a tua vizinha gritando, se você vê que alguma coisa pode fugir do normal, liga para a polícia militar, denuncie. É importante, né, a gente trazer esse tema. Também é fundamental que você que está em casa denuncie esse tipo de atitude e não tenha receio ou medo, inclusive se você passa por um tipo de violência, importunação sexual, por exemplo, dentro do transporte público, ou seja, ele em qualquer outro lugar. Isso é inadmissível e você tem que sim recorrer dos seus direitos. Ainda neste tema, o plenário do Senado aprovou na última quarta-feira o projeto de lei que prevê o pagamento de auxílio aluguel até 6 meses para mulheres vítimas de violência doméstica em situação de vulnerabilidade social e econômica. O texto que altera a Lei Maria da Penha recebeu parecer favorável da relatora, a senadora Margarete Busetti. A proposta foi aprovada por votação simbólica, sem manifestações contrárias. O texto segue então para ser sancionado pelo presidente. O auxílio aluguel deverá ser pago pelos estados, municípios ou Distrito Federal, com recursos destinados à assistência social. Já a decisão de pagar o aluguel deve partir do juiz responsável pelo caso de violência doméstica. Vamos saber como que vai ficar o tempo e a temperatura aqui no interior do nosso estado? É isso aí, vamos chamar então o nosso repórter, o Eric Portela, que vai trazer essas atualizações para a gente. Uma boa tarde para você, Eric. Teve alteração aí? Como que fica o tempo para essa sexta-feira? Uma boa tarde para você. Olá, Richard. Boa tarde a você aí de casa. Quinta-feira, dia 17 de agosto, a gente já está quase chegando no famoso sextou, né? E o que acontece? A previsão para tarde e noite de hoje aqui em Petrópolis não é de chuva. A temperatura deve se manter agradável, variando entre mínima de 13 e máxima de 22 graus Celsius. Agora sim, vamos à previsão do tempo nas nossas cidades de cobertura para sexta-feira. Vocês podem reparar aqui no telão que nenhuma das cidades citadas aqui tem probabilidade de chuva para sexta-feira. Aqui em Nova Friburgo, por exemplo, a temperatura deve se manter estável, variando entre mínima de 11 e máxima de 24 graus. Em Teresópolis, o dia será de sol entre nuvens e não chove. A temperatura deve variar entre mínima de 13 e máxima de 24 graus. Já em Petrópolis, o município vai passar por uma ligeira elevação na temperatura, variando entre mínima de 12 e máxima de 26 graus. Também não há probabilidade de chuva, tá? Aqui em Paraíba do Sul, a sexta-feira será mais quente do que hoje. Os termômetros devem variar entre mínima de 16 e máxima de 31 graus. Em Partido Alferes, o dia será de sol entre nuvens e elevação na temperatura. E em Três Rios, o dia será de vento fraco, muitas nuvens no céu e não há probabilidade de chuva. Então, para você que está planejando sextar, hoje você só ouviu coisas boas de mim, né? Agora para você que vai trabalhar e depois voltar para casa, pelo menos não vai trabalhar debaixo de chuva, né? Que é o ó. Isso é realmente, né, Eric? Seja, né, para curtir o fim de semana, seja também... alguns depois do trabalho aproveitam também ali para fazer aquela roda de conversa, vão para um barzinho, para um restaurante, enfim. Chuva então não tem para essa sexta-feira, né? Obrigado pelas suas informações, Eric. Uma boa tarde para você. Assim a gente termina o Correio Petropolitano Debate dessa quinta-feira. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente volta amanhã, 1h da tarde, e você é sempre o nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.